Prontos para mais uma aula? Bom, nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre comparação de frações, adição e subtração de frações também, ok? Primeira coisa que a gente tem que entender, a gente só compara frações que têm denominadores iguais, tá? Se as frações não tiverem denominadores iguais, a gente não vai comparar, a gente não vai conseguir, a gente precisa que as frações tenham denominadores iguais. Isso vai servir tanto para comparação quanto para adição e subtração, que eu vou falar já já. Então, a princípio, comparação de frações está na página 192, então abram a apostila aí nessa página, ok? Então, fiquem com o lápis na mão, caneta marca-texto, porque vai ter coisa que a gente vai completar na apostila e vocês vão grifar também, e eu vou falar daquilo que vocês vão grifar, combinados? Bom, então, quando a gente vai comparar frações, eu tenho duas situações. Frações que têm denominadores iguais e frações que têm denominadores diferentes. Eu só consigo comparar frações que tiverem denominadores iguais. Se eu tiver, então, frações com denominadores iguais, basta comparar os numeradores. Então, eu vou olhar primeiro para o número que está embaixo, para o denominador. Se eles forem iguais, eu vou olhar para quem está em cima, eu vou olhar para os numeradores. E aí, de acordo com os numeradores, eu consigo dizer quem é maior, quem é menor, ou se eles são iguais. E se por acaso eu tiver denominadores diferentes, se eu tiver denominadores diferentes, primeiro a gente precisa encontrar frações equivalentes a essas que tenham o mesmo denominador. Quando eu encontrar frações equivalentes com o mesmo denominador, aí eu volto para o caso de cima e comparo apenas os numeradores, tá? Então, a gente só vai comparar a fração se elas tiverem denominadores iguais. Se elas já forem desse tipo, eu vou olhar somente para o numerador e dizer quem é maior, quem é menor, ou se elas são iguais. Se por acaso a gente tiver denominadores diferentes, primeiro eu preciso encontrar frações equivalentes a essas que tenham o mesmo denominador. Quando eu encontrar essas frações, eu consigo comparar os numeradores das equivalentes e dizer quem é maior e quem é menor, ok? Não podemos nos esquecer, então lembre-se, esse símbolo significa maior que, lembra, boca de jacaré, né? Então, se eu fizer os dentinhos aqui, lembra uma boca de jacaré, jacaré come muito, né? Boca de jacaré grandona. Então, a boca de jacaré indica pra gente maior que. A boca de jacaré, a abertura sempre está voltado para o maior número, ok? Então, se eu tiver esse símbolo, eu estou dizendo que o número que está antes é maior do que aquele que vem depois. Se eu tiver desse jeito, eu tenho uma igualdade, eu tenho que um número é igual ao outro. E se eu tiver dessa maneira, eu tenho boca de passarinho, né? Boca de passarinho, ele come pouquinho, então a boca de passarinho sempre vai voltada para o menor dos números. Então, esse símbolo indica menor que, ok? Boca de jacaré, boca de passarinho. Esse daqui maior que, esse daqui menor que, tá bom? O número que vem antes é maior do que o que vem depois. Nessa situação, o número que vem antes é menor do que aquele que vem depois. Combinado? Vou dar exemplos disso que eu falei, disso que eu expliquei, e aí daqui a pouco a gente vai para a apostila para completar o que precisa ser completado, ok? Vamos então comparar e decidir se é maior, menor ou igual. Exemplos. Quero comparar a fração 2/3 com a fração 7/3. Primeira coisa que eu tenho que identificar, os denominadores são iguais? Então, o denominador desse cara aqui é 3. O denominador desse cara aqui é 3. São iguais? Sim, eles têm denominadores iguais. Então, eu comparo somente os numeradores. O que o 2 é do 7? 2 é menor do que 7. Então, com certeza absoluta, a minha fração 2/3 vai ser menor do que a minha fração 7/3. Ok? Mesma coisa no de baixo. Olhem só. Temos aí a fração 5/9 e a fração 4/9. Denominador dessa primeira, 9. Denominador dessa segunda, 9 também. Eles possuem os mesmos denominadores, então eu comparo só quem está lá em cima. O que o 5 é do 4? O 5 é maior do que o 4, então com certeza absoluta a minha fração 5/9 vai ser maior do que 4/9. Então, 2/3 é menor do que 7/3, então boca de passarinho para ele. 5/9 é maior do que 4/9, então boca de jacaré para ele. Olha aqui, 8/6
8 sextos. Denominador 6, denominador 6. Eles possuem o mesmo denominador, então eu posso comparar. O que é o 8? É do 8? Igual. Então, portanto, a fração 8 sextos vai ser igual à fração 8 sextos, tá? Então, quando a gente estiver trabalhando com denominadores iguais, é muito tranquilo, na verdade, fazer. Você simplesmente vai olhar para o numerador e dizer quem é maior, quem é menor, ou se eles são iguais. O diferencial é quando você não tem denominadores iguais, como, por exemplo, esse caso. 4 terços e 5 quartos. Denominador, hein, gente? Denominador desse é 3, denominador desse é 4. Esses denominadores são diferentes, então eu não vou conseguir comparar do jeito que está aí. Eu vou ter que fazer algumas coisinhas antes. O quê? Eu vou ter que encontrar frações equivalentes que possuam o mesmo denominador. Só a partir daí é que eu vou conseguir de fato dizer quem é maior, quem é menor. Mas quais frações? Meninos, multipliquem. Por 2, em cima e embaixo você vai encontrar uma fração equivalente. Multiplica por 3, em cima e embaixo você vai encontrar outra. Por 4, outra por 5, outra e assim por diante. Daqui a umas aulas eu vou ensinar outros conceitos matemáticos para vocês. E aí vocês vão perceber que tem jeito muito mais rápido de fazer. Por enquanto, vamos devagarzinho, tá? Então vamos pensar nas frações equivalentes a 4 terços? Então eu vou colocar aqui no canto, ó. 4 terços. Vamos pensar nas frações equivalentes? Se a gente resolver multiplicar por 2, eu teria 8 sextos. Se eu resolver multiplicar por 3, eu teria 4 vezes 3, 12. 3 vezes 3, 9. Se eu resolver multiplicar por 4, 4 vezes 4, 16. 3 vezes 4, 12. Se eu resolver multiplicar por 5, eu teria 4 vezes 5, 20, 3 vezes 5, 15. Eu vou fazer isso infinitamente? Não. Eu vou fazer alguns. Nesse caso, eu fiz 4 equivalentes. E vou fazer a mesma coisa para o outro. Fiquem atentos às frações que a gente vai encontrar. Se a gente encontrar alguma delas que tenha o mesmo denominador com alguma daqui, eu consigo fazer a minha comparação. Então, vamos lá. 5 quartos. Se eu resolvesse multiplicar por 2, sempre em cima e embaixo, tá? Eu teria 10 oitavos. Alguma dessas tem denominador 8? A princípio, não. E nem vai ter, né? Porque aqui já está 15, a tendência é que fique maior. Bom, vamos fazer por 3? 5 vezes 3, 15. 4 vezes 3, 12. Alguma dessas tem denominador 12? Tem, Pro. Você já achou uma fração com denominador 12. Então, significa que eu não preciso continuar as minhas frações equivalentes lá de baixo. Por quê? Eu já encontrei uma fração equivalente a 4 terços e uma fração equivalente a 5 quartos que possuem o mesmo denominador. Então, se eu já encontrei as frações equivalentes com o mesmo denominador, agora eu posso comparar. Comparar quem? Novamente, os numeradores. Então, agora, o que a gente vai comparar é o 16 dozeavos com o nosso 15 dozeavos, porque agora a gente tem frações com o mesmo denominador. 12, 12, ok? O que o 16 é do 15? O 16 é maior do que 15. Então, com certeza absoluta, essa fração 16 dozeavos vai ser maior do que a nossa fração 15 dozeavos. Só que, meninos, nosso exercício não pedia para comparar o 16 dozeavos nem o 15 dozeavos. Ele pedia para comparar essa de cima. Só que vocês concordam que o 16 dozeavos, ele é equivalente a 4 terços? Ele tem exatamente o mesmo valor? Vocês concordam que o 15 dozeavos é equivalente a 5 quartos? Então, ele também tem o mesmo valor que 5 quartos? Então, se eu estou dizendo que o 16 dozeavos é maior que o 15 dozeavos, é a mesma coisa que dizer que o 4 terços é maior do que o 5 quartos. Então, portanto, essa fração é maior do que a outra, ok? Então, o que a gente precisou fazer antes de tudo? A gente precisou parar nosso exercício e procurar frações equivalentes.
A partir dessas frações, a gente buscou aquelas que possuíam o mesmo denominador. A partir do momento que você encontrou, você pode brecar e comparar essas duas, ok? Então, lembrando, vezes 2, 3 e 3, 4 e 4, 5 e 5. Então, a gente pode fazer essas frações equivalentes até chegar naquilo que a gente está buscando, ok? Meninos, copiem essa lousa aí no caderno de vocês, tá bom? Vou sair um pouquinho daqui para vocês poderem tirar print. Certo? Então, meninos, copiem isso no caderno de vocês. Agora eu vou passar a apostila para a gente ir completando caneta marca-texto em mãos. Bom, a apostila de vocês, então, para a gente de fato completar o que ele está pedindo na apostila e grifar. Então, lápis na mão e caneta marca-texto também, ok? Vamos lá. Comparação de fração. Pedro e Luciana estão jogando. Nesse jogo, quem representar a maior fração em cada rodada marca um ponto. Primeira perguntinha aí, ó. Na primeira rodada, Pedro e Luciana representaram as seguintes frações. Então, se a gente observar bem, temos um retângulo que representa o inteiro. No do Pedro, ele foi dividido em 5 partes e ele pegou 4. Na da Luciana, também dividido em 5 partes e ele pegou 2, ok? Ela pegou 2. Percebam que esses retângulos são de mesmo tamanho e os pedacinhos que foram repartidos também. No item A, então, no item A, ele pede assim, que fração Pedro e Luciana representaram. Então, o Pedro, ele dividiu o desenho dele em 5 partes e pegou 4. Então, portanto, é a fração 4/5. Já a Luciana, ela dividiu o mesmo inteiro em 5 partes também e pegou duas, né, perdão, pegou 2 partes. Então, portanto, o Pedro pegou 4, a Luciana pegou 2. Então, o Pedro 4/5 e a Luciana, menina. Aí, ó, numa dessas, vocês já tinham me gritado, professora, é Luciana. Ó, tá vendo como a gente sente falta? Item B. Vamos lá. Quem representou a maior fração? Nesse caso, você pode olhar de fato para as frações, mas você também pode usar o desenho. Como o seu inteiro foi repartido na mesma quantidade de pedacinhos, eu posso ver qual pegou mais e qual pegou menos de acordo com o desenho também. Então, uma outra maneira de descobrir quem é maior e quem é menor é através dos desenhos. De qualquer maneira, denominadores iguais, eu olho para o numerador. 4 é maior do que 2, então com certeza quem representou a maior fração foi o Pedro, ok? Marca texto na mão, grifando agora. Então, lá no comecinho, aqui, ó, vocês vão grifar aí. Para comparar frações, podemos usar os sinais de igual, maior que ou menor que. Grifa até aí, ok? No quadrinho rosa do lado, grifa também. Quando os denominadores das frações forem iguais, comparamos apenas o numerador, que foi o que eu fiz no nosso resuminho, né, que eu dei na lousa passada. Muito bem, e aí ele mostra que nessa situação 4/5 é maior do que 2/5, ok? Segundo exercício aí, então. Vamos lá, segundo. Na segunda rodada do jogo, Pedro e Luciana representaram essas frações. Perceba que agora temos mudanças. O Pedro repartiu o inteiro dele em 3 partes. A Luciana repartiu só em 2, embora as partes tenham o mesmo tamanho, a Luciana repartiu o inteiro em 2 partes e o Pedro repartiu o inteiro dele em 3 partes. Agora ele pergunta pra gente aí, exercício 2, item A. Que fração Pedro e Luciana representaram? Então, o Pedro representou pra gente de um total de 3. Então, ele representou a fração 1/3. Então, percebam que a gente tem que comparar as frações, tá? Então, o Pedro dividiu em 3 partes e pintou uma. Já a Luciana dividiu em 2 partes e pintou uma. Então, a Luciana representou a fração meio. Agora, o exercício quer saber quem representou a maior das frações. Meninos, vamos pensar. Pega uma barra de chocolate. Então, uma barra de chocolate para o Pedro e uma barra de chocolate exatamente igual para a Luciana.
O Pedro vai dividir a barra de chocolate dele em 3 partes. Ele vai comer uma só, ok? Gravou? Pensou? A Luciana, ela vai pegar essa mesma barra e ela vai dividir ao meio. E aí ela vai comer uma parte. Meninos, qual dos dois comeria mais chocolate? O Pedro, que comeu 1/3, ou a Luciana, que comeu metade do chocolate? Se a gente pensar numa situação do dia a dia, se a gente pensar nessa contextualização, fica fácil, né? Se eu pegar minha barra de chocolate, dividir em 3 partes e comer uma, é menos do que eu comer metade. Então, a Luciana é que fez a maior fração agora. Uma outra maneira que a gente podia comparar é olhar para os denominadores. Como a gente tem denominadores diferentes, a gente precisaria usar aquilo que eu passei aqui no cantinho para vocês. Precisaríamos encontrar frações equivalentes a 1/3, frações equivalentes a meio, de modo que elas tivessem o mesmo denominador, para a gente dizer quem é maior e quem é menor. Uma outra maneira seria fazer justamente isso, ó, 1/3. Se eu multiplicar por 2 em cima e embaixo, daria 2/6. Se eu multiplicar por 3 em cima e embaixo, 3/9, e assim segue nossa vida. Se eu pegar minha fração meio, eu poderia multiplicar por 2 em cima e embaixo, daria 2/4. Ainda não tem o mesmo denominador, nem vai ter, né? Porque do 9 para frente já é maior que 4. Poderia pegar essa e multiplicar por 3. 3 e 6, e assim por diante. Concorda que agora a gente consegue, ó, 2/6, 3/6. Agora elas têm o mesmo denominador. E eu posso dizer que 3/6 é maior do que 2/6. 3/6 quem representava era o meio, que era a Luciana. Então, de fato, a Luciana foi quem representou a maior fração. Então, poderíamos fazer das duas maneiras. Ou pelo raciocínio, pela contextualização, ou de fato por aquilo que eu passei no resuminho quase agora, tá bom? Grifem aí, observe que os numeradores dessas frações são iguais a 1. Tem ainda uma outra maneira que ele vai ensinar agora. Quando isso acontece, a maior fração é a que tem o menor denominador. Como assim, Lari? Bom, aqui é 1/3, aqui é 1/2. Ele dá ainda pra gente uma terceira maneira de resolver. Quando eu tenho numerador igual a 1, a maior fração vai ser aquela que tem o denominador menor. Por quê? Eu vou dividir por uma quantidade menor de partes. Então, portanto, isso representa que cada uma delas vai dar um tamanho grande pra gente, tá bom? Então, se eu tenho uma barra dividida em 3 partes e eu tenho uma barra dividida em 2 partes, com certeza, nessa situação, as partes são maiores, ok? É isso que ele diz pra gente. Então, grifem aí essa informação, tá bom? Agora vamos para o terceiro. Vamos lá. Na última rodada desse jogo, Pedro e Luciano representaram estas frações. Então, o Pedro pegou o inteiro dele, dividiu em 3 partes e pintou uma só. A Luciana dividiu em 5 partes e pintou 3. Então, ele pergunta que fração representa cada um desses amigos aí representaram. Então, o Pedro, ele representou 1/3, porque ele pegou, dividiu por 3 e pintou uma. Já a Luciana, ela pegou a nossa fração, nosso inteiro, dividiu em 5 partes e pegou 3. Então, a fração que representa ela é 3/5, ok? Vamos lá. Agora, no item B, ele pergunta pra gente quem representou a maior fração. Então, vamos lá. A gente pode pensar da mesma ideia. Agora eu não tenho mais um numerador igual a 1, então eu já não posso mais usar a técnica que ele ensinou aqui. Eu não tenho o mesmo denominador, então eu não posso usar a técnica que ele ensinou aqui. Ou eu tento contextualizar, ou eu posso fazer pelas frações equivalentes. Vamos fazer pelas equivalentes? Então, ó, vou deixar um espaço aqui pra gente completar quem foi a pessoa, tá? Mas vamos pensar nas equivalências, então vamos lá. Essa nossa fração, 1/3, vamos continuar aqui as nossas equivalentes? Então, seria por 2, 2/6, por 3, 3/9, por 4, 4/12, por 5, 5/15 e assim por diante. Vamos pensar na outra?
Já a nossa segunda bolinha seria 3/5. 3/5, se eu multiplico por 2, daria 6/10. Se eu multiplico por 3, daria 9/15. E aí eu já posso parar. Por que eu posso parar? Porque a fração do Pedro é equivalente a 5/15. E a fração da Luciana é equivalente a 9/15. Então, percebam que eles têm o mesmo denominador? Então, agora eu posso comparar. Qual das duas é maior? 5/15 ou 9/15? Como tem o mesmo denominador, olha para cima, né? 9 é maior que 5. Então, com certeza, essa fração é maior do que a outra. Essa fração representa a nossa Luciana. Então, novamente, a Luciana representou a maior fração, certo? E aí, grifem agora. As frações que você escreveu não têm denominadores iguais. Somente uma delas tem numerador igual a 1. Para compará-las, vamos encontrar frações equivalentes que tenham o mesmo denominador. Então, grife esse parágrafo todo, ok? E aí ele vai mostrar como a gente fez aqui. Ele também vai fazer na apostila de vocês logo embaixo, tá bom? Virem a folha, virem a página. E aí ele vai mostrar que foi feita a comparação, certo? Vamos para o 4. Grifem aí. Podemos também comparar frações usando sua representação no eixo numérico. Pro, o que é esse eixo numérico? Vai para a moça falando, vai para a professora falando aí. Grifem também. Você já sabe que em um eixo numérico, o primeiro número representado é o 0, que os números devem estar em ordem crescente e que a distância entre cada número é sempre a mesma. Querem um exemplo disso? Se vocês pegarem a régua de vocês, ela é um exemplo de eixo numérico. Ela começa no 0, tem sempre a mesma distância para o próximo centímetro e você consegue esses valores em ordem crescente. Então, um exemplo de eixo numérico é a régua de vocês, ok? Então, vamos lá. Ele mostra, então, que usando esse eixo numérico é uma outra maneira de descobrir quem é maior, quem é menor. Agora, sem grifar, só tô lendo. Vamos ver como representar algumas frações em um eixo numérico. Acompanhe. Considere parte da reta a seguir, que vai de 0 a 1, como o inteiro. Então, vamos ver em quantas partes foi dividido? Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É justamente a pergunta A. Então, a pergunta A, em quantas partes iguais esse número foi dividido? Em 10 partes iguais. Então, completem aí na apostila de vocês, tá? Tudo isso completem aí. Item B. Vamos lá. Que fração cada uma dessas partes representa? Ele quer saber cada espacinho. Eu não dividi em 10? Se eu quero um espacinho, eu quero a fração 1/10, ok? Ele fala, então, ele vai mostrar como representar. Então, ele vai representar 1/10, que é logo o primeiro espacinho. O meio, que é quando ele pega e divide exatamente na metade. Se eu pensar metade de 10 é 5, então ele vai contar até o quinto espacinho e vai marcar o meio lá. E os 7/10 ele vai contar até o sétimo espacinho e vai colocar o 7/10 lá. Ele pergunta agora, a maior fração é a que está mais distante do 0. Grifa isso. A maior fração é a que está mais distante do 0. Sendo assim, qual é a maior? Dessas três que ele deu, a que está mais distante do 0 é a nossa fração 7/10. Ok? Fazer o 5 aqui no cantinho. Vamos lá. Agora, considere parte da reta a seguir que vai de 0 a 1 de novo. Como o inteiro, só que agora ela foi dividida em 12 partes iguais. Que fração cada uma dessas partes representa? Então, novamente, se foi dividida em 12 e eu quero uma, eu quero a fração 1/12. Vamos representar nessa reta as frações 5/12, 2/3, 3/4 e 1/6. Para isso, escreva frações equivalentes a elas que tenha denominador igual a 12. A gente só pode comparar se tiver o mesmo denominador. Então, vamos lá. Vamos transformar, então, 2/3 numa fração equivalente com o denominador 12. A fração 3/4 com o denominador 12. E a fração 1/6 com o denominador
12. Então, é isso que ele pede pra gente fazer nessa bolotinha aí. Vamos lá. Para o 3 chegar no 12, vezes 4. Então, aqui em cima, vezes 4 também. 2 vezes 4, 8. 4 vezes 3 dá 12. Então, 3 vezes 3, 9. Para o 6 chegar no 12, vezes 2. Então, aqui eu também faço vezes 2. 1 vezes 2, 2. Ele pedia para a gente escrever as frações equivalentes. Então, ó, essa fração equivalente foi 8 dozeavos. Essa fração equivalente foi 9 dozeavos. E essa fração equivalente foi 2 dozeavos, ok? Vamos ver, então, o que ele está dizendo agora para a gente lá na última página. Na reta temos, e aí ele colocou essas frações. Por que um sexto veio parar ali? Porque é 2 dozeavos, então ele vai contar no segundo espacinho e vai marcar a fração. Depois ele conta 5 espacinhos e marca 5 dozeavos. Ele conta depois 8 espacinhos e marca 8 dozeavos. Ele conta 9 espacinhos e marca 9 dozeavos, só que ele está usando 2 terços, 3 quartos e 1 sexto. Agora ele quer saber qual é a menor fração, então grifem aí. A menor fração é a que está mais próxima do zero, grifem. A menor fração é a que está mais próxima do zero. Que fração é a menor? De acordo com o nosso desenho, a gente pode perceber que a menor fração é a nossa fração que representa 2 dozeavos, ou seja, a nossa fração 1 sexto. Então, aí na página 195, onde está escrito que fração é a menor, vocês vão responder que é a fração 1 sexto, ok? E aí, meninos, finalizamos nossa explicação e completamos a nossa apostila de acordo com a teoria, tá bom? Vocês têm alguns exercícios aí que pratiquem, eu vou marcar como tarefa esses exercícios, vou mandar para vocês numa folhinha as orientações para a tarefa, mas de qualquer maneira, tarefa para vocês está na página 195 e na página 196, exercícios 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26. Esses exercícios deverão ser feitos aí na apostila de vocês, tá bom? Referentes à comparação de frações. Vou explicar para vocês adição e subtração e vou marcar mais algumas atividades já já.